Agora nós vamos para as nitrilas, o nosso penúltimo grupo aí de compostos. Bom, as nitrilas são obtidas a partir da substituição de um hidrogênio do ácido cianídrico por um radical orgânico. Então, o ácido cianídrico é esse aqui, ó, HCN. Quando eu substituo um hidrogênio desse radical, desse ácido, perdoe, por um radical orgânico, eu vou ter um grupo funcional que é a nitrila. Então, nitrila é C-tripla-N ligado a uma cadeia carbônica, pode ser representado dessa maneira, ou apenas CN. As nitrilas admitem duas nomenclaturas. A oficial, é o nome do hidrocarboneto. Então, você vai nomear isso como se fosse um hidrocarboneto normal, mas a palavra nitrila sempre vai estar na extremidade, porque o carbono está fazendo uma tripla ligação aí com o nitrogênio. E a usual, você vai colocar a palavra cianeto, que vai representar esse grupo aqui, CN, mais o nome do radical. Sendo que a usual só vai servir para cadeias pequenas, como a gente sabe bem. Então, aqui eu poderia nomear isso como 1, 2, 3. Prop, ligações simples entre os carbonos. An, sufixo de hidrocarboneto. O, mais a palavra nitrila. Propano-nitrila. Certo? Ou cianeto, que aí é o CN aqui, ó, ele é tratado como cianeto. E o que está ligado a esse CN? Dois carbonos que formam o radical etil. Cianeto de etila. Então, quando você fala cianeto, você já mencionou esse carbono aqui. Você só vai agora se preocupar com esses dois na forma de radical. Olha aqui, aqui será 1, 2, 3, 4. Butano-nitrila, porque são 4 carbonos, ou cianeto de propila, porque são 3 carbonos aí como radical, certo? Então, butano-nitrila ou cianeto de propila. Esse aí vai ficar como? Olha só. Aqui nós vamos ter a numeração partindo daqui, ó, 1, 2, 3, 4, correto? A maior sequência de carbonos é essa, eu vou ter um radicalzinho aqui. Então, aqui eu vou ter um metil, então ficaria 2-metil butano nitrila ou cianeto de sec-butila, tá? 2-metilbutano-nitrila ou cianeto de sec-butila. Certo, gente? Tudo bem? Bom, as nitrilas, elas estão presentes aí em algumas substâncias, como as sementes de alguns alimentos, de cereja, uvas, maçãs e pêssegos, tá? E ela contém essa substância amigdalina. Então, a amigdalina tem toda essa estrutura e aqui eu tenho o grupamento nitrila. Se você come muitas dessas sementes, é muito perigoso. Por quê? Essa nitrila ela pode sofrer uma hidrólise no nosso organismo e formar um ácido cianídrico. O ácido cianídrico é um ácido muito tóxico que foi utilizado pelos judeus, por Hitler para eliminar os judeus, lésbicas, homossexuais e negros durante a Segunda Guerra Mundial nas câmaras de gás. Até hoje, algumas execuções penais dos Estados Unidos são através da execução com ácido cianídrico, tá? Esse ácido cianídrico formado, ele pode provocar aí a morte de uma pessoa por intoxicação. Então, não é recomendado você pegar e ingerir as sementes de cerejas, uvas, maçãs e pêssegos em grande quantidade, tá? Tá bom? Também está presente na mandioca brava, tá bom? Essa amigdalina. O nível de amigdalina é suficiente para matar uma pessoa, por isso que a gente cozinha a mandioca. Não pode comer a mandioca crua, pelo amor de Deus, não faça isso. Aqui nós temos um outro exemplo de nitrila. As nitrilas alifáticas que contêm até 14 carbonos são líquidas, são tóxicas, mas em menor grau que o próprio ácido cianídrico. Aqui nós temos uma nitrila insaturada muito importante, que é a acrilonitrila. Está presente em polímeros acrílicos, né? E lãs sintéticas Orlon, aquelas cobertas, né? Aqueles edredões sintéticos que nós sabemos bem, né? Quase todo mundo já deve ter tido contato com edredom sintético. E agora, para finalizar, nós vamos para os nitrocompostos. Tá, os nitrocompostos são compostos formados
pela presença desse grupo funcional NO2 aqui, que é o grupo nitro. Aqui eu tenho uma ligação covalente simples, essa setinha quer dizer que é uma ligação covalente coordenada, tá bom? As duas primeiras são normais, essa daqui é dativa. Vocês estudaram isso lá na primeira série, mas não vai ser importante saber essa estrutura, tá? Em alguns casos, essa ligação aqui, na forma de seta, ela é até representada como uma simples, para não confundir os alunos. Na nomenclatura do grupo nitro, ele é tratado como um radical, seguindo na nomenclatura dos hidrocarbonetos. E a numeração deve colocar o grupo NO2 nos menores números possíveis. Então, vou tentar colocar o NO2 no menor número possível, porque ele é meu grupo funcional. Então, vou começar aqui dessa extremidade, ó, porque o NO2 está mais próximo dela, e sigo. E aí é um hidrocarboneto normal, você trata o grupo NO2 como um radical. Então aí vai ficar 4-metil, porque os radicais devem vir em ordem alfabética, 2-nitropentano. Certo? Sim. Aqui a gente vai ter esse composto, vamos começar a numerar partindo do grupo nitro. Se eu seguir aqui no sentido anti-horário, eu vou ter o etil no 2. E se eu seguir no sentido horário, eu vou ter o metil no 2. Então é melhor o etil no 2. Certo? Bom, o nome aí vai ficar metil, nitro e etil. Então aqui vai ficar 3-etil, 1-nitro, 1-metil, perdoem, 2-nitro-benzeno. 3-etil, 1,2 de nitrobenzeno, que aqui não está aparecendo, mas é um outro grupo nitro aqui no 1, ok? Aqui os nitrocompostos estão presentes aí na fabricação de explosivos. Então a gente tem o TNT, o trinitrotolueno, tem esses 3 grupamentos nitro aqui, ó. E o tolueno é um metil com benzeno. E aqui nós temos a nitroglicerina. Então daí, por isso que tem esses nomes, né? Nitrotolueno, nitroglicerina. Ok? Bom, vamos agora para as nossas funções sulfuradas. Bom, a gente tem que observar uma coisa interessante. Na tabela periódica, nós sabemos que os elementos da família 6A, oxigênio, enxofre, selênio, telênio e polônio, possuem essa mesma propriedade de fazer 2 ligações químicas. E nós já vimos muitas funções que apresentam o oxigênio na sua estrutura. As funções com enxofre vão ser funções que vão apresentar o enxofre no lugar do oxigênio. Então, aqui, se eu tinha uma hidroxila ligada a um carbono saturado, eu tinha um álcool. Agora, quando eu tenho o enxofre na forma de SH ligado a um carbono saturado, eu vou ter um tioálcool, tiol ou mercaptana. Se eu tinha um oxigênio como heteroátomo interrompendo a sequência de carbonos, eu tinha um éter, certo? Agora, se eu tenho enxofre no lugar desse oxigênio, eu vou ter um tioéter. Se eu tinha o oxigênio na carbonila aqui, ó, no meio da cadeia, eu tinha uma cetona. E agora, quando eu tenho, ao invés do oxigênio, um enxofre, eu vou ter uma tiocetona. E a nomenclatura vai ser um pouco semelhante, só que ao invés de colocar o sufixo ol, no caso do álcool, eu vou botar tiol. Se eu tiver botar o sufixo ona, eu vou botar tiona. Nós vamos ver alguns exemplos aí, mas percebam que os compostos de enxofre são parecidos, né? São derivados, por assim dizer, dos compostos com o oxigênio. Olha só. Então, tioálcools, tá? Os tioálcools vão ser quando eu tenho o grupo funcional SH, certo? Ligado a um carbono saturado. E a nomenclatura de um tioálcool é a mesma de um hidrocarboneto de origem, com a terminação tiol. Para numerar a cadeia de um tioálcool, deve iniciar pela extremidade mais próxima ao carbono ligado ao grupamento SH. Então, aqui, o nome seria 2 carbonos, et. Ligações simples, an, sufixo de tioálcool, tiol. Então, seria etanotiol. Aqui nós teríamos o SH. Então, aqui seria também tioálcool. Seria benzeno, que é o benzeno aqui, tiol. Aqui,
nós temos uma cadeia que tem uma ramificação, então nós temos que começar a numerar. Nas duas primeiras não tinham ramificações. Eu numero partindo do carbono mais próximo ao grupo funcional, que é esse daqui. Então a numeração parte daqui. E a gente vai ter o 2-metil-propanotiol, certo? Aqui eu tenho que botar um 1, porque esse grupo SH poderia estar no carbono 2 também, né? Então tem que colocar 2-metilpropano-1-tiol, indicando a posição aí do grupo tiol. Bom, eu posso ter o tioéter. E aí eu vou ter o enxofre no lugar do oxigênio de éteres. A nomenclatura de tioéter inicia-se a partir do nome do grupamento alquila ou arila, adicionando o prefixo tio ao nome do hidrocarboneto de origem, com a cadeia com maior número de carbonos. Nomenclatura usual, se coloca o sulfeto, seguida da preposição de e do nome dos grupos alquila ou arila em ordem de complexidade. Então, esse primeiro aqui ficaria metil-tioetano. Ó. Metil, primeiro a cadeia que tem menor quantidade de carbono na forma de radical, depois a palavra tio, indicando o enxofre, etano quer dizer que eu tenho 2 carbonos, ou sulfeto de metil-etila, certo? São 2 nomes aí, e o PAC usual. Esse daqui ficaria o quê? Os dois são simétricos, então não importa. Aqui ficaria isopropil, porque esse aqui é um isopropil, tio-isopropano, ou sulfeto de diisopropila. Sulfeto de diisopropila, porque eu tenho 2 isopropil, certo? Então, é bem simples, tá? É muito parecida com as dos éteres, só que agora eu vou botar tio. Esse tio indica o sulfeto, o enxofre, tá bom? A nomenclatura de uma tilcetona é a mesma do hidrocarboneto de origem, com o sufixo tiona. A numeração da cadeia parte da extremidade mais próxima do grupo funcional. Então, mais uma vez, eu vou numerar a cadeia partindo daqui, ó, que é a extremidade mais próxima do grupo funcional. E aí ficaria pentano 2, porque aqui o número seria 2, tiona. Aqui, essa extremidade é mais próxima do grupo funcional, então começamos daqui e descemos para baixo, porque a cadeia principal é a maior sequência de carbonos, lembrem-se disso. E aqui ficaria 6-metil-octano 4-tiona. 6-metil-octano 4-tiona, tá bom? Então, muito parecido com o que você já fazia nas cetonas normais, só que agora você vai botar o tio mais, é como se o enxofre fosse tio do oxigênio. Bom, vamos para os ácidos sulfônicos, né? Então, são compostos orgânicos derivados do ácido sulfúrico pela substituição da hidroxila por um grupamento orgânico. Então, aqui eu tenho o ácido sulfúrico, a fórmula estrutural dele. Eu vou tirar a hidroxila e vou colocar aqui um radical orgânico qualquer, R. Então, a estrutura que representa o grupo funcional dos ácidos sulfônicos é essa. A nomenclatura desses compostos, você coloca a palavra ácido, mais o nome do hidrocarboneto correspondente, mais a palavra sulfônico. Então, aqui seria ácido metano sulfônico. Correto? Aqui eu já teria que numerar, identificar a cadeia principal, colocar a posição do grupo sulfônico, tá? Então aqui já muda um pouquinho. Aqui nós temos essa cadeia como principal, aqui nós temos um metil, tá bom? Então aqui ficaria ácido 4-metil hexano 3 sulfônico. Então tá aqui, ó, ácido 4-metil hexano 3 sulfônico. Perceba que quando eu não tenho que colocar a posição do grupo sulfônico, eu boto 2 S's. Porque quando eu tenho aqui entre vogais um S, se eu tiver um S só, ele vai ter som de Z. Se eu boto 2 S em seguidas, ele não tem som de Z. Tá bom? Continuando. Outros exemplos. Esse daqui
seria começando do grupo funcional, 1, 2, 3, 4, ácido 4-metil benzeno sulfônico. Ou, quando está na posição 1 e 4, você sabe que eu posso colocar a nomenclatura orto, meta e para. Nesse caso, foi a nomenclatura para. Ácido para-metil benzeno sulfônico. Esse outro aqui, eu vou começar a numerar assim. A cadeia principal é essa, que contém um carbono ligado ao grupo funcional, tá? Eu vou ter que começar sempre da extremidade. Então, 1, 2, 3, 4, tá bom? Essa daqui seria a cadeia principal. E aí, o nome desse cara ficaria ácido butano 2 sulfônico. Butano de 4 carbonos, 2 porque o grupo sulfônico está no carbono 2, e o sufixo de ácido do sulfônico é sulfônico. Correto? Sim, galera? Então, é bem rapidinho essa aula mesmo, tá? Não tem muita dúvida. Qualquer dúvida, entre em contato pelo WhatsApp. Forte abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.